Muito boa noite, muito bem-vindo ao nosso date cósmico, nossos encontros de terça-feira, quando nós, sementes estelares, nos reunimos ao redor dessa fogueira tão sagrada para trocarmos fichinhas. E hoje é dia 31 de outubro, o que a gente conhece por aí como Halloween, o que a gente conhece como Dia das Bruxas. Então a bruxaiada tá solta. Fiz só uma brincadeirinha aqui sobre o caldeirão das bruxas, porque na verdade estamos nos redescobrindo como verdadeiras bruxas, como mulheres medicinas. É até uma forma de honrar também essas mulheres que hoje ainda sustentam isso, e principalmente as nossas antepassadas, que fizeram valer todo esse sangue bruxesco, toda essa magia, para que hoje, de fato, a gente pudesse aqui dizer com orgulho: eu sou bruxa, e falar com amor, falar com verdade. Tô vendo a live de uma mana muito querida, a Paty Rossetti, e ela tava falando isso, né? O quanto preconceito a gente tem na fala da bruxa ainda. Ah, eu sou bruxa, mas eu sou bruxa boa. É como se eu tivesse que justificar a bruxaria, como se eu separasse por rótulo de bondade, de ruindade, né? O que é bom, o que é ruim. Sendo que, na verdade, as nossas antepassadas, elas foram aquelas que sustentaram as suas medicinas, aquelas que cuidavam, que tratavam com muito amor, aquelas que curavam, as herveiras, as curandeiras, as rezadeiras. E aí, por serem mulheres livres, fora daquela caixinha, nos colocaram e nos enclausuraram, onde achavam, né, que de alguma forma a gente estaria ali quietinha. Mal sabiam eles que nós já estávamos prontas para nos erguermos no momento certo. É isso. Tem uma brincadeirinha que fala que as mulheres só não dominaram o mundo ainda porque ainda não conseguiram encontrar um sapato que combina com o vestido. Porque se tivesse conseguido, já estava dominado fazia muito tempo. Muito bem-vindo, meus amores. Como é que vocês estão? Mulherada aqui, ó, fervendo. Até chamei uma mana bruxa minha. Falei, se quiser entrar hoje e falar de magia, vou gostar bastante. Mas ainda não achei ela por aqui. Viu, Mandinha? Tô falando com você mesmo. Hoje, aproveitando esses influxos dessa rezadeira, dessa herveira, dessa bruxa, eu senti de trazer aqui pra gente uma conexãozinha com a nossa ancestralidade, com a nossa antiguidade, com os nossos antepassados, com as nossas abuelas, anciãs, ancestrais, para que a gente relembre, desperte aquilo que nós somos internamente. Então hoje nem quero tanta falação não, a menos que a Amandinha queira falar de magia. Se ela quiser, a gente vai falar, tá bom? Senão a gente vai seguir direto para essa conexão com o nosso coração e conexão com a nossa magia interna. Acredito que vocês estão acompanhando. Aê, Mandinha! Acredito que vocês estão acompanhando todos esses influxos energéticos. Primeira onda desse novo giro Tzolk'in, já com influxo de eclipse, já dentro de uma bomba energética incrível. Nós fizemos a ativação da mesa de realinhamento existencial, que veio numa potência, numa energia, não ficou gravada. Foi realmente só para plasmar aquele momento e abrir para quem realmente quisesse participar. E à noite a gente fez aqui uma vivência muito linda à beira do fogo. E eu posso te dizer que é daquelas vivências assim que rasgam a gente para tirar de dentro aquilo que há de mais leve, de mais brilhante, de mais inteiro e íntegro, para nos redescobrir. Isso é muito especial. E foi esse o grande presente assim que a gente viveu no sábado, durante essas influências, dessa frequência específica, mas não só dessa frequência. Esse é um momento crucial na Terra, um momento onde a gente está diante de uma bifurcação, diante de informações se abrindo, de possibilidades que se abrem diante dos nossos olhos.
E como tudo na vida, a gente tem a possibilidade de escolher algum dos caminhos. E é só quando a gente escolhe o caminho que o universo passa a manifestar aquela realidade. Com todo esse turbilhão de energia que a gente está vivendo, a humanidade por si só, ela está recebendo um grande convite. Um convite de avaliar, de fato, quem nós somos e qual a velocidade da integração da máxima frequência de cada um de nós na Terra. Eu posso escolher não olhar para os meus processos, não me curar, e eu vou seguir no processo de transição planetária também da mesma forma. E eu posso escolher me curar, e eu posso olhar para dentro, e eu posso fazer com que isso aconteça de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais leve. Fácil não é bem a palavra, na verdade, né? Simples sim, mas fácil não é bem a palavra. Porque para a gente realmente acessar esse espaço, esse potencial de cura que cada um de nós carregamos, eu preciso me rasgar daquilo que eu acreditava que era verdade e que não faz mais sentido, e que já é matéria obsoleta nessa configuração que eu carrego. Enquanto a gente achar, ou melhor, enquanto a humanidade ignorar que existe uma configuração e que nós somos esse montante de escolhas, escolhas que reverberam a partir da nossa configuração, e nós que reverberamos, a partir das nossas escolhas, transmutando e transformando a nossa configuração. Deu para entender ou ficou meio confuso? Acho que deu para entender, né? Isso aí, Dri, com coragem, confiança e amparo. É importante a gente saber com quem a gente pode contar e onde nós estamos. Agora, o recado que me vem forte, pedido para passar para todos nós. Esse é o momento de você fazer uma escolha. Por muito tempo você ficou entre... Aqui pode ser legal. Puxa, que bacana. Esse caminho, ele é auspicioso, ele é interessante. Esse é um caminho legal. E aí você leva, pô, esse caminho também é legal, esse caminho também é bom, que legal, tá, pode ser esse daqui também. Por muito tempo você disse pode ser para você, pode ser para a tua história. O convite que você recebe hoje é qual caminho você escolhe trilhar. Chega um momento que o universo, ele te para, bloqueia, te trava, para poder te dizer, escolhe. Eu só posso manifestar aquilo que você de fato decidir que é aquilo que você quer. Cada vez que a gente faz uma escolha, uma linha do tempo surge. Só que lembra que a gente está transitando entre as linhas do tempo todo o tempo? Não existe passado, presente e futuro. Tudo está vivendo, acontecendo ao mesmo tempo. Desde o centro que radializa, o centro é o presente, todo o passado dentro da configuração Matrix a gente não consegue mais mudar, só que dentro desse ponto radial que é o presente, eu consigo ter acesso ao passado, muitas vezes sim, ressignificar questões do passado e estar melhor para fazer melhores escolhas para co-criar o meu futuro. O co-criar o futuro nada mais é do que estar em presença, consciente das suas próprias escolhas, e a partir das suas escolhas, você vai desenhando possibilidades que vão te levar a uma linha do tempo onde a tua realidade é mais elevada. Quer perceber quando você muda de linha do tempo? Normalmente é um processo de muita intensidade, de muitos acontecimentos, muito vucu-vucu, muito rasga-rasga, muita reforma interna, eles precedem essa mudança de linha do tempo. Quando você muda a linha do tempo, quando você transitou, você chega num ponto que você olha e as coisas estão diferentes, como se algo tivesse mudado no todo. Às vezes você observa uma construção que não existia ali. Você fala, eu nunca tinha visto isso aí, mas não tinha.
Não pode ter sido levantada de um dia para o outro, não pode ter acontecido. São os furinhos da Matrix, porque você vai transitando nessas linhas do tempo e vai tendo acesso a esses sinais. Coisas que você tinha certeza, absoluta certeza, que tinha feito determinada escolha, comprado de uma cor, de um jeitinho, deixado em algum lugar, e aí de repente você acorda, o dia tá leve, aquela bagunça emocional, aquela transformação emocional toda passou. Você fez a escolha que determina o lugar para onde você vai chegar e você acorda e simplesmente começa a enxergar as coisas de forma diferente. Como as linhas do tempo elas estão transitando com muita facilidade por conta de todos os influxos energéticos que a gente tem acesso hoje, que a gente está vivendo, você tem a opção, a cada escolha que você faz, acessar um ponto de alguma delas. A partir do seu ponto inicial, que é o presente, radializando. Quando você passa por esse turbilhão emocional, esse acesso profundo interno, onde você se descasca, se destrói, passa por esse processo de destruição, de confusão mental, confusão emocional, e faz a escolha, você muda a configuração. Configuração, leia-se memória das células. Como a Adri trouxe aqui. Como fica a memória das células? Nosso corpo tem memória, nossas células têm memória. Toda a nossa configuração é uma memória. Nós somos um computador orgânico. Todo ele tem memória. Se você exercita muito músculo, quando você for fazer algo, né, com aquele músculo, ele vai lembrar aquele movimento, vai ser mais fácil, existe uma memória muscular. Quando você vai fazer um renascimento, uma terapia, uma regressão de renascimento, e você, através da tua, é óbvio que existe todo um processo para você levar a pessoa naquele ponto, para a regressão, mas você consegue despertar, através da tua condução e da respiração, as memórias de quando aquela criança ainda estava na barriga da mãe, quando ainda era um bebezinho, quando era uma criancinha. E aí você vê uma mulher adulta, um homem adulto, relembrando aquele momento do parto, por exemplo, aquele momento em que estava na barriga e estava entrando em sofrimento, por exemplo. Tudo por conta dessa memória que o nosso corpo carrega e que não deixa de ser... Tudo são átomos, nós somos compostos de células, todo o nosso organismo são códigos organizados, átomos organizados. Quando você vive um momento, por exemplo, de uma regressão, você volta para aquele momento do teu parto. Digamos que você tenha nascido de um parto de fórceps, e aí você gerou vários traumas ali por conta do teu parto, a forma como foi o teu nascimento. Você, naquele momento de morte e vida, foi o encerramento de um ciclo para o nascimento de um novo. Quando você passa por aquele momento, você adquire inúmeros traumas que vão te colocar dentro de vários complexos e crenças e dogmas que vão permear as escolhas de toda a tua vida. Olha como a gente vai costurando a nossa história. Eu comecei trazendo para vocês que a gente está no momento de fazer escolha para que o universo possa nos ajudar a co-criar aquilo que a gente escolhe fazer. E que é momento de determinar, dentro desse ponto de bifurcação que nós estamos, se a gente vai para o caminho A ou para o caminho B. Aí a gente voltou, quis o universo, através dessa fala conectada com o coração sempre, para o momento do parto. Momento esse, exemplo. Uma criança que entrou em sofrimento antes de nascer, antes do parto, e é retirada da barriga, ou por fórceps, ou por uma cesárea de urgência, ela tende a registrar uma tendência, um complexo a necessitar de alguém que vá salvá-la. E aí, como isso se repete na vida? É aquela criança que vai cair e não vai levantar do chão enquanto não for um adulto dar a mão para ela.
É aquele jovem que vai viver arrumando confusão para o pai e a mãe ajudar. É aquele cara que está casado, ou mulher também, aquela pessoa que está casada e que está sempre arrumando confusão para o companheiro e para a companheira tirar ela de lá. Porque ela tende a se colocar em lugares onde ela entra em sofrimento para que alguém vá e ajude ela. Quando a gente toma consciência do que o passado registrou de traumas que evitam com que a gente no presente faça boas escolhas para cocriar o nosso futuro, não é um cocriar de forma romântica, sutil e simplesmente energética. É realizar, porque a minha escolha hoje vai determinar onde eu estarei amanhã. Se eu escolho hoje comprar uma passagem para o Egito, eu sei que em determinada data eu vou para o Egito. Então eu não só estou criando mentalmente, eu estou de fato realizando a minha vida a partir das minhas escolhas. Entendido esse ponto? Acredito que sim. Se eu tenho esse trauma, esse complexo, a exemplo desse complexo da mão salvadora, essa necessidade de alguém me salvando o tempo inteiro, quando eu chego numa bifurcação, eu tendo a escolher o caminho mais desafiador e mais cagado possível. Porque dentro das crenças que eu carrego, eu vou precisar de alguém, eu tenho a necessidade de alguém que vá me salvar. Só que para alguém me salvar, eu tenho que me meter em enrascadas. Quando a gente acessa com consciência esse passado, você ressignifica aquele trauma. Você volta para aquele exato momento do teu parto, sabendo como ele aconteceu e os traumas que foram integrados, que foram registrados no teu programa, você vai e ressignifica. E você pode fazer isso num processo de visualização, num processo de regressão, num processo de viagem xamânica. Você pode fazer isso com as meditações que eu trago aqui. Você pode fazer isso de inúmeras maneiras. Você pode sentar, inclusive, meditar e voltar para aquele momento e visualizar aquele momento acontecendo de forma diferente. O que você está fazendo? Está pegando aquela memória que ficou registrada e que fez com que inconscientemente esse padrão se repetisse ao longo da tua vida, e você está registrando uma outra informação, onde você não precisa mais de alguém para te salvar. O que isso muda no agora? Se eu viajo para o meu passado e eu consigo mudar a frequência daquela energia e ressignificar o exato momento onde eu adquiri aquele trauma, hoje, quando eu for fazer as minhas escolhas, eu já não preciso mais fazer uma escolha onde eu tenha alguém que vá me colocar, que vá me salvar de algo, ou um caminho onde eu vá me enrolar, por exemplo, para precisar de alguém que me salve no meio desse caminho, no meio dessa história. Por mais que a gente diga que a viagem no tempo, a gente acha que não existe viagem no tempo, mas a gente está viajando no tempo o tempo inteiro. Olha que interessante. Eu tenho acesso nesse aqui agora a todo futuro e a todo passado. Porque quando eu admito nesse momento atual, com presença, eu estou em presença. Quando eu entendo o que eu tenho registrado em mim, e quais são os traumas, ou quais são, inclusive, aquele momento amoroso da mamãe, do papai, aquele momento que eu me senti acolhida, segura, educada no sentido de alguém me ensinar, de alguém me impulsionar para a vida. Quando eu trago essas sensações, eu também estou registrando algo que vai fazer com que eu me torne um adulto ainda mais saudável e que eu replique na minha vida o reflexo dessas escolhas, que são escolhas melhores. Se eu tenho essa consciência nesse aqui agora, eu revisito o meu passado conscientemente, ou para ressignificar aquilo que eu sei que plasma, que faz com que eu repita um padrão que não é positivo, ou então eu volto para o meu passado para potencializar uma sensação positiva, para que hoje eu me sinta ainda mais forte para aquilo. Ou as duas coisas. Porque se eu voltei para o passado, eu acessei uma memória desafiadora. Naquele momento, vamos continuar usando como exemplo o parto. Se eu entendi e se eu visualizei aquela situação
que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar aquela configuração e trazer uma outra informação. Eu não posso deixar o espaço vazio, eu tenho que cobrir aquele espaço. O que normalmente a gente faz na vida é deixar espaço vazio, e aí que mora o problema. Porque esse espaço vazio no passado, ele é como se não criasse um caminho definitivo, decisório, um caminho firme. Essa eu acredito que seja a melhor palavra. A gente não cria um caminho firme para caminhar em direção do nosso futuro. Porque, na verdade, eu posso não ter registrado nada ruim, mas eu também não tenho nada registrado que me libere daquela sensação. Então, é como se eu estivesse sufocando aquela memória, simplesmente. Quando eu volto com consciência, entendendo o que é aquela dor, eu relembro. Aí o que eu faço? Não basta só tirar e deixar o espaço vazio. Eu tenho que ocupar aquele espaço com uma memória positiva. Aí entra o processo de você visualizar, de você ser conduzido num processo mesmo de transmutar as frequências daquele exato momento em melhores frequências para que hoje o teu inconsciente atue de forma diferente, de forma melhor, certo? Acredito que tenha sido claro. A questão hoje, e se tiverem alguma dúvida, aproveitem esse momento. O que hoje a gente tem a possibilidade de fazer dentro dessa bifurcação é definir a nossa escolha de futuro. Para onde você vai? Caminho A ou caminho B? O teu próximo passo, o teu movimento vai determinar para qual desses caminhos você vai. O que não é indicado nesse momento? Ah, não, mas se não der certo aquele ali talvez dê certo, então tá tudo bem. Se não tá, aqui tá bom também, então tá tudo certo. Se você se colocar nesse papel, você vai continuar sendo somente um ponto de massa de manobra. Não é você quem está determinando a tua realidade. Você está simplesmente sendo levado pela existência, levado pelas circunstâncias. Você não tá vivendo. Hoje, conforme a gente vai recebendo mais energia, conforme a gente prepara ainda melhor o nosso canal e alinhamos cada vez mais com a sabedoria infinita da nossa alma, o que nos é pedido é assumir a liderança das nossas vidas. Assumir a liderança é saber o que eu quero. O que eu quero? Qual caminho eu quero seguir? Qual sonho eu quero realizar? Qual a vida que eu quero levar daqui para frente? Qual vida? Que caminho eu escolho caminhar? Eu escolho passar? Se você tem coragem de fazer essas escolhas, aí o universo está pronto para te auxiliar na construção dessa realidade. Mas depende do caminho que você escolhe. O acesso aos registros akáshicos também permite este conhecimento? Ô Dani, que conhecimento seria? Conhecimento do passado, você diz? Dessas memórias de passado, é isso? O akáshico, ele é o buraco negro das memórias. Ao mesmo tempo que ele está o tempo inteiro recebendo informação, ele está o tempo inteiro disponibilizando dentro desse arquivo as informações. Cada instante e todo instante. Ele está ali. Então, sim, eu posso voltar para um momento específico da minha vida através do akáshico. Depende da pessoa que está conduzindo o processo e da relação que ela tem com o akáshico, por exemplo. Tem pessoas que vão e conseguem ter uma baita de uma leitura e naquele momento e veem o passado e abrem o livro, enfim. Tem pessoas que têm uma relação um pouquinho mais discreta, vai depender. Que é possível respondendo a pergunta. Mas não é o único caminho. Se tem uma coisa que está muito certa, é que não há outro caminho para a elevação espiritual a não ser pelo autoconhecimento, pela cura na matéria, pelo reconhecer as minhas questões aqui na matéria,
para que eu esteja pronto para transmutar tudo isso e de forma sutil alcançar o próximo passo. A exemplo desse caso que pegamos, desse parto, desses traumas registrados e desse momento de escolha. Pode ser que você seja tenha alma de curador, de terapeuta, que você tem esses talentos em você. Você carrega essa configuração, tá aí, dentro de você. E aí hoje o universo tá dizendo para você, você pode construir uma vida como curador, como terapeuta, você pode transbordar a tua medicina e viver disso, pagar suas contas com isso sim, ter uma vida digna, feliz, realizar seus sonhos, viajar, ter prazer, tudo que você pode vir por aqui. E aí, digamos que neste momento você tá dentro de um emprego e recebeu uma outra oferta de emprego e que financeiramente vai melhorar, é dentro da Matrix, não é o que teu coração te chama, mas você tem uma outra possibilidade ali. É uma possibilidade boa também, né? Vai te dar um respaldo financeiro, você vai poder fazer como um hobby a parte, né, do curador, usando seus talentos e tudo mais. Mas é uma escolha. Para você escolher esse caminho, você tem que abrir mão de outras coisas que estão ali na mesa. Para você escolher esse caminho, você tem que abrir mão de outras coisas. O fato de você travar no momento da escolha são essas questões do passado que estão inconscientes e que você pode acessar de diversas formas. Você pode participar de uma vivência, de um processo de regressão, você pode passar. Existem possibilidades, infinitas possibilidades de você ressignificar isso. Mas, em primeiro lugar, você precisa estar disposto a reconhecer tudo aquilo que você carrega em você e que você precisa estar disposto a abrir mão para que aquela realidade se manifeste. Ontem mesmo, no grupo de estudos, a gente estendeu um pouquinho mais para falar sobre isso, né? Como são essas transformações e essas mortes? A gente está o tempo inteiro morrendo. O bebê que está na barriga, vivendo uma vida aquática, quando ele nasce, ele morreu para uma outra realidade. Ele nasceu para respirar vias aéreas, ele chora, ele começa a se movimentar de forma diferente, ele começa a interagir com pessoas, com a atmosfera, tudo muda. Mas para ele alcançar esse ponto, ele teve que morrer para o ciclo passado. Independente de qual seja a escolha que você está sendo convidado a fazer hoje, entenda que, para que nasça uma nova realidade, você precisa deixar morrer a outra que não serve mais. A questão é: será que você está disposto e disposta a desapegar daquilo que está tão enraizado dentro de você há tanto tempo? Será que você tem coragem para, de fato, seguir o teu coração e os teus sonhos, desapegando daquilo que está tão marcado, e que te puxa muitas vezes para baixo, mas já faz parte da tua vida e é o conhecido, é aquilo que você entende ser e estar como verdade. Não dá pra gente viver plenamente dividindo a nossa atenção. Quando você tem uma horta, você vai cuidar daquela horta. Você vai tirar a erva daninha dela, você vai colocar aquela palhazinha em cima para manter a umidade, você vai manter a irrigação daquela horta. Se abrir um espacinho vazio, você já vai lá e já planta outra. Você vai colher, você vai podar, você vai fazer, você vai dar atenção. Se você tem duas, nenhuma das duas hortas prosperam.
Porque você precisa de energia e foco para fazer crescer e prosperar. Quando você divide isso, nenhum dos dois caminhos será bom o suficiente. Você pode ter dinheiro suficiente para pagar suas contas, mas não realiza o sonho. Não, nem o sonho de transbordar quanto curador na Terra, nem o sonho mesmo, de viver, de viajar o mundo, de conhecer pessoas, de conhecer histórias, possibilidades, de viver experiências que você gostaria de viver, de auxiliar as pessoas da forma como você gostaria de auxiliar, de viver, de ter oportunidade de se conhecer profundamente, porque você está dentro de um processo que te mantém a pão e água, preso ali numa coleirinha. Então, você tem o suficiente para não morrer de fome. E eu tô falando isso quanto essência de alma. É essência de alma, não é um morrer de fome de forma literal, alimento e o que eu como e a água que eu bebo. Mas é aquilo que faz com que minha alma se sinta feliz e nutrida. Eu tenho aquilo que alimenta o meu corpo, que paga os meus boletos, mas eu não tenho essa nutrição de alma. Entendam bem, eu não tô aqui em momento nenhum dizendo: olá, galerinha da minha vida, sai todo mundo chutando balde, vamos seguir o coração de tudo quanto é jeito. Sim, siga o coração. O teu coração, ele é absoluto, óbvio. Essa é a única verdade. Isso eu te digo, siga teu coração. Só que diante da nossa configuração, de cada indivíduo, a gente vai ter necessidades diferentes. Essas necessidades se dão por conta desses registros que ficaram do passado. A exemplo, eu por muito tempo tive aquela necessidade de segurança. Enquanto eu estava dentro da Matrix, que eu tinha a falsa segurança daquele salário, pagando minhas contas, e eu não tinha a menor possibilidade de fazer uma loucura como a gente vai fazer, eu e Fábio agora no mês que vem, de passar 10 dias numa imersão na Amazônia e mais 20 dias na Índia em seguida. Eu não tinha essa possibilidade. Porque para eu manter aquela realidade Matrix, eu não tinha tempo para isso. Ai, Ana, mas você tinha dinheiro para pagar essas coisas? Tinha, mas eu não tinha tempo. Não estava preenchido. Não era mais leve, o coração não estava bem. Eu não estava bem comigo, eu não estava feliz. Eu não cumpria meu propósito, não cumpria minha missão. A nutrição da alma é aquilo que é a contribuição para o todo. É quando o meu propósito está sendo cumprido com amor, com leveza, com beleza. Não é só a experiência de fazer uma imersão na Amazônia, não é só a experiência de viver uma peregrinação na Índia, não é só isso, mas é saber que o caminho que me possibilitou fazer isso foi o caminho das escolhas do meu coração. E eu precisei me descascar absurdamente para poder ter coragem de sair da Matrix e encarar a minha verdade. Mesmo quando eu achei que estava dentro do meu caminho da verdade, eu tive que me desconstruir mais uma vez, para eu aprender a fazer escolhas. E aí tudo muda. Quando você aprende a fazer escolhas, aí a vida simplesmente flui. Porque você mudou. O teu ponto radial, que vai transformar, ressignificando o passado e construindo o futuro a partir das suas escolhas, tudo mudou, porque você no aqui e agora, no presente, você é uma pessoa transformada. Consegue entender a beleza que tem nisso? Um comentário muito interessante surgiu num dos posts, falando, né, dos 5 eus, como estão a estrela da sua ponta, que é o relembrar da alma. Primeiro curso que nasceu, que foi parido dentro dessa iniciativa do cumprimento da minha missão de vida. E aí uma moça que, enfim, deve ter passado na verdade, eu não sei nem se é moça, tá? Mas eu senti uma energia feminina, então eu acredito que é, porque o nome estava diferente.
E ela falava, mas uma escola quântica oferecendo isso e aquilo, com curas multidimensionais e multi não sei o que, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas você não vê essas pessoas felizes, realizadas, prosperando, vivendo em abundância. Vão se curar primeiro para depois vocês falarem que vão curar alguém. Eu concordo com ela. É uma pena que ela ainda não tenha se dado possibilidade de conhecer o Instituto Hakai e a integridade que eu tenho na minha fala. A integridade que eu tenho trazendo essa frequência aqui dentro do Instituto. E todos os processos de cura que com muito amor eu me abri, me rasguei para viver todos os dias da minha vida e quantas vezes mais forem necessárias para que eu possa continuar entregando essa integridade. Mas ela tá certa. E não é óbvio que eu não levei pro pessoal o que ela disse, porque quando eu olhei aquilo, eu falei, é verdade. Pior que ela tem razão. Eu senti dor quando ela, não em mim, mas eu senti da energia que ela emanou, como se ela já tivesse quebrado a cabeça algumas vezes, assim, e já tivesse meio que chateada com algumas coisas que ela encontrou no caminho. Mas eu não levei pro pessoal, porque não me atinge aquilo que não é pra mim. E esse é um outro aprendizado da vida, que é só a musculatura da experiência e desse fortalecimento do indivíduo, da essência, vai te possibilitar. Porque imagina, eu posso me chatear com aquilo. Meu Deus, olha o que ela falou. Meu Deus, foi comigo. Não foi pra mim. Obviamente não foi pra mim, porque eu conheço a minha história. Eu conheço a história do Instituto Hakai. Eu conheço a integridade que é colocada aqui. Mas vocês entendem o quão forte é esse exemplo que ela trouxe? Porque é o que estão vendendo por aí. E é o que muitas vezes a gente vende pra gente também. Aquela elevação espiritual, resgate disso e cura e transformação e quântico e família estelar e ET, pronto. Às vezes o indivíduo vende isso para ele mesmo. Só que ele esquece de entender que todo o caminho para essa elevação ele passa por uma materialidade que a gente experimenta aqui. E essa materialidade, ela passa pelos relacionamentos, pela abundância financeira, pela harmonia na família, pela paz de espírito, pela saúde mental, pela saúde emocional. Existem muitos casos de seres espiritualizados e espirituais, de uma conexão elevadíssima, que carregam muitas enfermidades, não só físicas, para te falar a verdade, ainda, dependendo da missão da pessoa, ainda faz sentido. Nem que seja para ela mostrar como ela consegue se separar do corpo humano. Meu corpo está doente. O Fábio trouxe o exemplo de um guru que traz isso, né? Meu corpo está doente. Eu não estou doente. Eu, em essência, não estou doente. Meu corpo está doente. Eu já vou um passo além. Porque para mim as doenças também são escolhas. E não é porque eu inventei isso da minha cabeça. É porque todas as vezes, por experimentação, todas as vezes que eu passei por qualquer processo em que eu tivesse desestabilizada fisicamente, todas as vezes que eu fui a fundo com coragem para entender qual era a razão daquilo, eu entendi que eu tinha escolhido aquela enfermidade. E que aquilo estava ali para me ensinar alguma coisa. É fruto de estudo, é fruto de experimentação, é fruto de informação. Existem técnicas e estudos científicos que trazem isso pra gente. A relação do ganho direto com a doença e o doente. Você não fica doente à toa, tem um ganho direto. Nem que esse ganho direto, para alguém que veio como Dharma, de ser um guru, por exemplo, seja dizer, eu estou doente, né? Eu não estou doente, o que está doente é o meu corpo. Eu particularmente prefiro a saúde, eu escolho a saúde. E vou trabalhar sempre para que todos os dias da minha vida eu escolha sempre a saúde. É o que eu acredito. E principalmente saúde mental e saúde emocional.
Não adianta eu querer sair tendo viagens cósmicas, quânticas e transformacionais e nas linhas do tempo, se eu não consigo diminuir meu tempo de reatividade, se eu não consigo ter paciência com meu filho, com a minha filha, se eu tô no trânsito, eu tô completamente estressado, a gente vai passar por algumas nuances, né? Às vezes eu vou estar um pouquinho mais estressado, um pouquinho mais cansado, mas tá bom, é só uma fase. É um momento, é uma ondinha naquele oceano que é a vida. Respira, tá tudo bem. Segue a vida. Agora, se eu tenho essa instabilidade com grandes ondas e extremos todos os dias da minha vida, não adianta eu dizer que eu tenho conexão espiritual. Aí pode ir pro Akasha, que você nem sabe o que vai ver no Akasha. Pode dizer que viu infinitas e cósmicas e profundas informações. Mas será que viu mesmo? Porque se você não tá bem consigo mesma, se você não tem inteligência emocional, se o teu mental não tá sadio, não tá saudável, você tende a, naquele momento que você tá acessando um portal espiritual, criar informações que sejam da mesma frequência daquilo que você tá vibrando. Por que tem gente... Vamos molhar as palavras. Por que tem gente, terapeuta, vamos pegar a terapeuta como exemplo. Por que tem terapeuta que sempre pega gente que tá cagadíssima? Porque aquele terapeuta tá vibrando naquela frequência. E aí ele atrai esse tipo de pessoa pro campo dele. E é quem ele vai ajudar. Isso pode ser dharma dele ou não, pode ser só um rito de passagem, porque naquele momento, naquele período a pessoa estava, o terapeuta o profissional estava passando aquele momento energético mais denso, então ele começa a atrair pessoas mais densas. Tem terapeuta que só atrai gente que não paga, que quer atendimento de graça. Quem aí já viu um caso desse? Levanta a mãozinha. Só atrai gente que quer atendimento de graça. Mas não é porque a pessoa que quer o atendimento de graça não tem dinheiro para pagar. É porque o terapeuta ainda não aprendeu a receber. Como eu não aprendo a receber, eu vou atraindo para o meu campo, eu continuo sendo curador. Aí eu vou atraindo para o meu campo pessoas que não querem me pagar. Porque se elas quisessem, eu não ia querer receber, porque eu não consigo receber. Eu não me acho merecedor. Entende? Independente do degrau e da frequência que você está vibrando, todas as pessoas que você atrai para o teu campo são pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você. Se você acredita em guerra, você vai atrair pessoas que acreditam em guerra. Mas Ana, eu sou partido X. E aí, lá naquela época, eu só encontrava gente do partido Y. Claro, você percebeu que você está tão na frequência da guerra que você foi atraindo pessoas com um pensamento completamente distinto, que também vibrava na guerra, para que vocês entrassem em embate dentro de uma situação que não precisaria nem entrar. Às vezes a gente usa a mascarazinha de bonzinho também, para não admitir que a guerra está interna. Aí, não, porque eu fui, nossa, só vejo ser trevoso. Nossa, eu só tenho experiência baixa e pesada e que não sei o que. Ai, fico e sofro e é pesado pra mim. E resgata e briga e guerra. Ai, meu Deus do céu. Ai. E com certeza, volta aqui pra terra, quando vai contar pra alguém, fala, nossa... Meu Deus, porque aconteceu isso e aquilo, e conta com orgulho. Ai, porque eu fiquei com muita dor, porque, nossa, eu sofri horrores depois disso. Mas olha, eu fiz tudo isso. Existe um certo orgulho naquilo. Eu tô tão vibrando naquela frequência que ainda tenho orgulho daquilo o tempo inteiro. Eu prefiro nem lembrar. Se for necessário e demandado, do outro lado lá, no plano, em outro plano, trabalhar nesse sentido, ai, não vem atrapalhar minha paz aqui não, gente. Tem tanto desafio já aqui nessa matéria para poder trabalhar. Não precisa ficar lembrando de tudo o tempo inteiro, não. A gente escolhe o que vai lembrar. A gente escolhe a partir da frequência daquilo que a gente vem também para transbordar e para materializar.
eu acho lindo, 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 lindo. Eu lembro que faz muito tempo que eu não faço realinhamento existencial individual, atendimento. E eu lembro, assim, que tiveram fases de fazer muito atendimento, assim, todos os dias, muitos atendimentos. E eu olhava aquelas almas e, assim, o meu coração transbordava de tanto amor que eu falava, gente, que honra! Porque era tanta força, era tanta grandeza, era tanta experiência, tanta sabedoria que elas traziam, que eu falava, cara, gratidão, universo, assim, por... gratidão à minha alma, gratidão à minha dedicação por eu merecer, de alguma forma, despertar algo nessas encarnações, nessas experiências que essas almas estão vivendo, de tão grandes que são, de tão elevadas que são. Mas não é à toa, é porque todo momento da minha vida eu estava buscando aquilo que fosse mais elevado em mim, buscando a minha essência para que eu pudesse chegar àquele ponto de atrair e ser uma ajuda, ser uma ponte para aquelas almas. É por isso que com muito amor e orgulho eu digo, eu conheço as almas que eu tenho dentro da egrégora Hakai. Eu falo eu tenho até um certo apego, né? Mas é com amor que eu digo, assim, com carinho, por saber que a gente se conectou em algum momento. E às vezes foi só um rito de passagem. A pessoa veio, bebeu o que precisava beber e seguiu a vida. E tá tudo bem. E às vezes não sentiu a ressonância. Tá tudo bem também. Às vezes estava em outro processo. Às vezes estava em outro momento. Era para trabalhar outras coisas. Às vezes eu até encontro um caminho que é iluminado diante de mim. Mas eu tô numa guerra interna tão grande que eu não consigo me conectar com aquele caminho. O problema não tá na egrégora Hakai. É só o seu momento que ainda não é o mesmo que o nosso. E tá tudo bem. E faz parte desse processo. E aí chega um momento que ressurge aquela chama. Sentir de voltar. Venha! Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. É isso, é a grande vida acontecendo todos os dias. É o oceano e as suas ondas se movimentando todos os dias. E a gente se adaptando, se ajustando nesse grande movimento. Como boas bruxas e bruxos e magos que somos, sacerdotes, anciões e anciãs, eu simplesmente olho o fogo e danço com ele, no momento que eu tenho que dançar. Às vezes eu só tenho que sentar e meditar com ele. E tá tudo certo. E assim é também com os caminhos que a gente encontra ao longo do caminho. Olha a Ana Paulada, né? Os caminhos que a gente encontra ao longo do caminho. Mas é isso. Não é um caminho único. É um caminho único que é uma pessoa caminhando em direção à vida. Tá tudo certo. Mas a gente vai experimentando, né? É um grande caminho com várias ramificações. Como a árvore também tem vários galhos, e desses galhos saem flores e folhas e frutos, e a vida segue. E é lindo. O mental a gente só cura aqui com remédio. Tenho depressão diagnosticada, mas não queria tomar o medicamento, pois me deixa sem sentir nem amor. Mas sem remédio eu caio fundo. Mana, é um tema muito complexo. E eu jamais vou dizer para alguém, não tome medicamento. Jamais. Porque eu entendo também que existe um momento que a gente está tão ferido aqui na matéria que a gente precisa desse tempo para poder se trabalhar e ter maturidade para não cair. Porque quando a gente está a fundo na depressão, depressão não é brincadeira, depressão não é mimimi, depressão é um caso muito sério. Se a gente está muito fundo dentro disso, eu posso entrar num estado de dor tão grande que eu posso querer atentar contra a minha vida. E às vezes o medicamento ele serve para te segurar nesse momento. Então eu jamais seria leviana de dizer pare de tomar remédio. O que eu posso te dizer com a minha experiência é que não é o único caminho. Exemplo, a ayahuasca já tem vários estudos muito sérios trazendo a eficiência, a eficácia no tratamento da depressão. Só que não é assim que acontece. A gente
É um tratamento, é um processo, é um cuidado, é dedicação. Mais do que isso, mana, é encontrar a raiz daquela enfermidade, daquela doença. Lembra que eu trouxe que cada doença é escolha e que toda doença traz em si um aprendizado que você ainda não viu. A depressão, ela é resultado de uma amarra muito forte lá da tua infância, de um processo de muita dor que não foi visto, não foi curado. Quando eu não vejo, eu vou replicando aquele trauma ao longo da minha vida. E situações vão aprofundando ainda mais a minha dor e fazendo com que aquele inconsciente se manifeste cada vez mais. Até que a gente chega no fundo do poço. E aqui, qual é a vantagem do fundo do poço? Tem uma mola de transformação lá. É quando a gente diz pra gente mesmo, sabe? Agora é hora de transformar. E às vezes a gente precisa do remédio para dar uma segurada naquele momento, para te dar força. É muito sério isso, gente. É muito sério. E às vezes ele vai ser importante naquele momento. E aí, conforme você vai se lapidando, não de maneira artificial, de maneira profunda, fazendo um acompanhamento, voltando para o teu passado, olhando quais foram os registros de dor que estão se repetindo na tua vida. Quando você, com essa dedicação, com essa profundidade, você vai fazendo isso, é como se você fosse tirando peso. E aí, de repente, aquilo que te levava lá no fundo, só tá no joelho. Aí você vai tirando mais um pezinho, porque você vai trazendo lucidez, vai trazendo clareza para aquilo que te feria e que te fazia escolher a doença. Não é uma escolha consciente, a grande parte das vezes, a maior parte das vezes não é uma escolha consciente. É uma escolha que a gente faz baseada nessas inconsciências que a gente carrega. Daí a necessidade dessa seriedade e o comprometimento em ir fundo. Se eu puder, com todo o meu amor e com todo o meu coração, de alguma forma de trazer, pelo menos, não é nem de trazer uma luz, mas assim, o interruptor tá ali. Olha pra tua infância. Olha pro teu pai, olha pra tua mãe, olha pros abusos, olha pra escassez, olha pros traumas, olha pro dedo na cara, olha para as vezes que te diminuíram, que você se sentiu humilhada, que você se sentiu rejeitada, abandonada. Olha para esses momentos. Quando você começar a olhar, e na infância, tudo começa na infância. Bem antes disso, na verdade. Mas tenha uma absoluta certeza, isso eu posso te garantir com muito amor. Não há nada na nossa história, não há nada na sua história que você tenha vivido de forma aleatória. Você não é vítima de nada. Isso é só uma característica e uma experiência que você mesma, numa consciência, num nível de consciência muito mais elevado, escolheu viver para você aprender o que você está buscando aprender. Se você tivesse aprendido, tinha cessado. Entende? A hora que você aprender, você vai perceber que é um processo natural. Você acha o interruptor, você acende a luz e de repente tudo brilha diante dos seus olhos. Mas para chegar até o interruptor tem um caminhozinho. E esse caminho demanda dedicação. Importante falar isso, Aninha. Eu tomei medicamento para depressão e após um tempo consegui fazer a transição. Inclusive foi essencial para o meu despertar. Que lindo. E muitas vezes essa depressão ela vem dessa saudade mesmo. De algo que a gente não sabe mensurar, não sabe explicar. Só que não é só isso. A saudade, ela vem dessa saudade de casa. Mas quando a gente fala de depressão profunda e repetitiva, principalmente para quem está no caminho da espiritualidade, a gente está falando de trauma que não foi resolvido. Crenças e traumas que não foram bem cuidados, tá? De experiências passadas. Amo que a egrégora... Ai, sempre. E assim siga sempre. É o objetivo. A doença é um sintoma. A gente precisa ter paciência para percorrer o caminho da transcendência. Às vezes você vai ter só a vontade de dizer, meu Deus,
quando isso vai parar? Mas para. Pode ter certeza que para. Dani, a depressão, ela sempre vai ter origem nessa vida. Pera lá que eu vou explicar isso para entender melhor de bom. Você pode ter vivido em outra vida uma situação de muita dor, digamos que no final da tua vida você viveu um trauma, sei lá, foi abandonada, perdeu o grande amor da tua vida, ou sei lá. Se alguém tiver um exemplo aí, melhor me dê também. Aconteceu algo muito forte ali antes e você morreu em seguida e aquela ferida ficou, e aí de repente você nasceu de novo e você nasceu com a necessidade de viver aquele sofrimento que você não viveu na vida passada. Mas ninguém nasce sofrendo porque quer. Você pode ter feito a escolha de nascer na próxima vida sofrendo, mas a raiz está sempre na vida presente. Porque todas as memórias, a configuração desta maquininha, ela de forma potente, ela é registrada, principalmente com o que diz respeito a traumas nessa vida. O ponto que deu, vou usar como origem, o ponto que deu origem pode até estar em outra vida, mas eu fiz escolhas para essa vida que fizeram com que essa repetição acontecesse e ficasse registrado. Quando eu, nessa vida, eu estou no momento presente, eu revisito o momento passado e eu consigo achar a raiz dessa vida, eu abro a porta para liberar a amarra que estava na vida anterior. Mas você entende que o caminho está sempre aqui? Você não cai de depressão de uma hora para outra. Você tem ali uma criança que foi machucada, uma criança que não teve seus direitos respeitados, que foi abusada, que foi sofrida, abandonada, humilhada, que foi rejeitada. Você entende? Aconteceram coisas que não foram vistas. Mas Ana, eu tive depressão e assim, eu não lembro de ter vivido nada isso que você estava falando. Eu não lembro. Entendam o seguinte. Quando nós somos uma criança, a forma como a gente vê as coisas é uma forma muito peculiar. Na verdade, como indivíduos, sempre é algo muito pessoal, muito individual. Mas quando criança, as coisas me afetam de formas muito sutis, muito delicadas. Então, por exemplo, digamos que aconteceu um momento de alguém... vamos pegar uma criancinha ali de 2, 3 aninhos. Alguém foi dar banho e aí foi limpar, né, as partes íntimas e passou a mão onde não devia passar. Às vezes o adulto, ele não foi na malícia, ele não fez aquilo com intenção. Mas a criança recebeu como algo que invadiu o espaço dela e aquilo gerou um trauma de abuso. Porque a criança se sentiu abusada, por mais que o adulto não o tenha abusado de forma prática. Entende? Você consegue entender a diferença do que pode ter acontecido, o que de fato, e a percepção que a criança teve? Normalmente essa é a exceção. Se existe uma dor, a gente volta, a tendência é que consiga encontrar outros pequenos abusos. Mas enfim... Não vamos entrar nesse caldeirão não, senão a gente não sai daqui dessa live hoje. Porque é realmente um buraco mais fundo que a gente precisa olhar e que precisa entender. Onde tudo isso foi registrado, porque você não está vivendo nada agora de forma aleatória. Isso tudo teve uma raiz lá no passado e você precisa olhar muito bem. Isso aí, Rai, cura aqui, cura lá. Simples. Quando eu olho para cá, para esse momento presente, e eu entendo aquilo que em mim vibra naquela frequência, pode ser a frequência da escassez, da traição, do abandono, do não merecimento, enfim. Quando eu olho para cá e eu entendo isso, e eu vou e ressignifico isso em mim,
e eu limpo, e eu volto ao meu passado, eu vejo os outros momentos que eu vivi aquela situação e que ela se repetiu ao longo da minha vida. Quando eu limpo isso, aí eu consigo fazer as pazes com aquela outra versão minha que viveu. E isso, gente, é um presente que nós temos hoje. Por eras e eras, a gente viveu dentro da roda de Sansara, porque a lei do karma era aquela que dizia, não resolveu nessa, vai resolver na próxima, sim senhor. E aí, infinitamente, né? Porque cada vez que vinha, ficava mais cego ainda, todo esse rolezinho. Chegou um momento que não dá mais pra... A cegueira, ela não é mais aceitável, porque é tanta energia que a gente vê mesmo sem querer. A gente vê que tem coisa para mudar na vida, que tem coisa para ressignificar. A gente vê que precisa caminhar, que tem alguma coisa para descobrir, entende? A gente começa a perceber as coisas de forma diferente. Hoje a gente tem o grato presente de poder transformar aqui e agora e resolver já aqui e agora. Seja dessa vida ou seja de outras. A gente só precisa ter essa dedicação e esse carinho para olhar aquilo que a gente precisa olhar dentro da gente, para curar o que precisa curar. Porque a exemplo dessa criança que se sentiu abusada, quando eu volto quanto adulta para ver a dor dessa criança, ela tá muito doída, ela tá muito ferida. E reviver aquilo vai fazer com que eu sofra hoje. Então eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem para reconhecer que eu posso ter sentido esse tipo de abuso com pessoas que eu amo e que eu confio. E vocês entendem o quanto isso mexe internamente? O quanto isso faz com que a gente tenha que respirar fundo e reafirmar a nossa decisão de realmente se curar. É importantíssimo. É isso. Sinto que a mensagem desse nosso encontro foi transmitida com sucesso, com muito amor. Não sei qual parte lhe cabe de tudo que foi trazido aqui hoje, mas veio com muita fluidez, com muita tranquilidade e com muita integridade do meu coração para o coração de cada um de vocês. A gente pode escolher a todo momento. E nesse exato momento de transição planetária que as nossas almas escolheram encarnar aqui na Terra, isso está tão à nossa disposição que é realmente um presente saber que a gente vai resolver o que tem que resolver aqui e agora. Aqui e agora. Não é nascer na próxima vida para resolver, é aqui e agora. Então é nesse aqui e agora que você vai revisitar a tua infância, nesse aqui e agora que você vai visitar o akáshico, nesse aqui e agora que você vai visitar a vida passada. Vamos resolver, acabou. Decide, a gente merece muito mais do que ficar presos aí em histórias que já deram o que tinha que dar. Decide. E se precisar de ajuda, pede. Isso é importante também, né? Às vezes a gente quebrar aquelas barreiras que a gente tem também para receber. É isso. Beijo no coraçãozinho de vocês. Fiquem muito, 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 muito na luz. Inspire, expira, integra. Toda a essência cósmica que está disponível, ó. Quanta, tudo é essência cósmica. E libera. E traz para o teu coração a intenção da clareza. Seja lá o que for que lhe coube hoje, que você tenha clareza. Que as luzes que precisam se acender na tua vida se acendam. E que assim seja e que assim é. Decida, escolha, que assim será. Posso te garantir que assim será. Beijo no coração, fiquem na luz, sigam seus corações, realizem sonhos, deem a si mesmos e mesmas prazer. A gente já foi queimada, viu, mulheres?
Inclusive homens, que também já foram queimados e torturados em outros momentos. E afinal a gente já viveu vidas como homens e como mulheres, então todos já fomos bruxas em algum momento. Nesse momento é hora desse fogo interno brilhar. Ele queima, mas ele queima na luz. Na pura luz, não é em qualquer uma não. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Que lindo date. Amo ser usada. Amo cumprir o meu propósito de vida. Amo saber que a cada passo nessa terra eu tô reverberando aquilo que a minha essência cósmica escolheu reverberar nessa terra. Isso me deixa excitada, isso me dá prazer por si só. Então, gratidão por cada um de vocês. Espero sempre ser contribuição em suas vidas. Ai, é isso. Beijo, fiquem muito na luz. Excelente semana. Iniciados, meus amores, amanhã é dia de roda de troca. E bora se conectar. E tem ativação do poder pessoal, da magia pessoal com o mestre Amrissa, dia 8 de novembro, que vai ser muito especial também, ainda dá tempo de participar, tá bom? Beijo no coração, fiquem na luz. Hakai!